Pedro sempre foi um homem dedicado. Desde jovem, ele se destacou em sua carreira como advogado, construindo uma reputação sólida baseada em ética e comprometimento. Ele trabalhava em um escritório respeitável e tinha clientes fiéis que confiavam em sua habilidade e integridade. Contudo, tudo mudou em um dia fatídico que parecia começar como qualquer outro. Enquanto estava no escritório, Pedro recebeu uma ligação que alteraria o curso de sua vida. Uma antiga colega de trabalho, Clara, entrou em contato, e sua voz estava carregada de tensão. Ela o acusou de um crime que ele nunca imaginaria. Clara alegou que Pedro havia cometido assédio sexual durante um projeto em que trabalharam juntos anos atrás. As palavras dela reverberaram em sua mente, e a incredulidade rapidamente deu lugar ao pânico. Ele sabia que era inocente, mas a gravidade da acusação o deixou paralisado. Nos dias que se seguiram, a notícia das acusações se espalhou como fogo. Clientes começaram a retirar seus casos, e a administração do escritório decidiu suspendê-lo temporariamente enquanto a investigação estava em andamento. Pedro se viu em uma espiral descendente, enfrentando o desprezo e o olhar acusatório de colegas e amigos. As redes sociais se tornaram um campo de batalha, com comentários maldosos e especulações infundadas sobre sua vida pessoal. A dor emocional foi devastadora, e a pressão para limpar seu nome parecia insuportável. Determinou-se a não deixar que a injustiça o derrotasse. Pedro buscou a ajuda de um advogado especializado em difamação e começou a reunir provas para contestar as acusações. Ele revisitou seus registros de trabalho, conversou com colegas que estavam presentes durante o período mencionado por Clara e começou a coletar evidências que demonstrassem sua inocência. Cada novo pedaço de informação era um pequeno alívio em meio ao caos. Ele sabia que, para recuperar sua reputação, precisaria ser metódico e cuidadoso. No entanto, as dificuldades não pararam por aí. Clara, que parecia ter se preparado para a situação, contava com um grupo de apoiadores que alimentava a narrativa de vitimização. Ela compartilhava posts nas redes sociais, descrevendo detalhes distorcidos da situação, e isso fez com que a opinião pública a apoiasse, enquanto Pedro se tornava cada vez mais isolado. A luta não era apenas legal, mas também emocional. Ele sentia que estava lutando contra um monstro invisível que destruía sua vida e sua carreira. Os meses foram se arrastando, e cada dia parecia mais pesado que o anterior. Pedro começou a desenvolver sintomas de ansiedade. Acordava no meio da noite, o coração acelerado, pensando em como sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Ele se afastou de amigos e familiares, envergonhado pelo que estava acontecendo. O isolamento só aumentava sua angústia, e ele passou a sentir que não poderia contar com ninguém. O que deveria ser uma situação temporária se tornou um pesadelo interminável. Com o tempo, Pedro conseguiu reunir testemunhos de colegas que corroboravam sua versão dos fatos, mas isso não impediu que Clara continuasse a fazer novas alegações. Ela apresentava informações adicionais a cada semana, o que complicava ainda mais a situação. A pressão emocional afetava sua saúde e sua capacidade de se concentrar em seu trabalho. Cada audiência na corte era uma nova oportunidade para a dor e a humilhação serem reavivadas. Ele questionava constantemente o que havia feito para merecer isso. Finalmente, após meses de angústia, o caso chegou ao tribunal. A sala estava cheia, e Pedro se sentou nervoso, assistindo enquanto sua vida era dissecada na frente de estranhos. Seu advogado apresentou provas contundentes de sua inocência, enquanto Pedro assistia às mentiras de Clara sendo desmascaradas. Testemunhas apareceram em seu apoio, relatando o caráter de Pedro e a impossibilidade de suas alegações. O juiz ouviu atentamente, e cada palavra parecia uma espada cortando as acusações que pesavam sobre ele. Quando o juiz anunciou a decisão, Pedro sentiu uma onda de alívio misturada com um pouco de incredulidade. A sentença foi favorável a ele, Clara foi considerada difamadora, e suas alegações foram desmanteladas. Mas, apesar da vitória no tribunal, a dor emocional e o estigma permaneceram. Pedro sabia que, embora tivesse recuperado seu nome, a batalha interna ainda estava longe do fim. Sua reputação havia sido danificada,
e ele precisaria reconstruí-la dia após dia. Nos meses seguintes, Pedro começou a focar na recuperação. Ele voltou ao escritório, mas não era mais o mesmo homem de antes. A experiência o mudou profundamente. Ele decidiu se envolver em projetos que ajudassem outras vítimas de falsas acusações, oferecendo apoio e orientação a quem estivesse passando por situações semelhantes. Esse novo propósito trouxe um sentido de significado à sua vida, mas ainda assim, as cicatrizes emocionais eram visíveis. Durante esse tempo, ele se uniu a um grupo de apoio que lidava com casos de difamação e assédio. Essas reuniões se tornaram um espaço seguro onde ele poderia compartilhar sua história e ouvir as experiências de outras pessoas. Ao ouvir relatos de coragem e resiliência, Pedro começou a entender que não estava sozinho em sua luta. Essa conexão com outros o ajudou a encontrar um novo propósito, e ele se dedicou a dar voz àqueles que haviam sido silenciados. Com o tempo, ele começou a trabalhar em uma campanha de conscientização sobre o impacto das falsas acusações na vida das pessoas. Através de palestras e workshops, ele compartilhou sua história, educando outros sobre a importância de uma investigação cuidadosa e o respeito pela presunção de inocência. Suas palestras eram poderosas, e ele se tornou um defensor fervoroso da verdade, utilizando sua experiência para sensibilizar as pessoas sobre os perigos da difamação. Eventualmente, as pessoas começaram a reconhecer seu esforço e coragem. Com o tempo, ele reconstruiu relacionamentos e reencontrou clientes que acreditavam em sua integridade. Embora sua reputação estivesse manchada, ele estava determinado a provar, através de suas ações e compromisso, que era mais do que as mentiras que haviam sido ditas sobre ele. Pedro aprendeu que a verdadeira força reside na resiliência e na capacidade de transformar dor em ação. A luta o moldou de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado, mas ao mesmo tempo, ele se tornou um defensor das vítimas de injustiças. Pedro sabia que a batalha estava longe de ser uma história de fim feliz, mas ele estava determinado a seguir em frente, não apenas para si mesmo, mas para aqueles que ainda lutavam para recuperar suas vozes e dignidade. Ele compreendeu que, apesar dos desafios, o mais importante era usar sua experiência para ajudar os outros a encontrarem esperança e força em suas próprias lutas. Com o passar do tempo, Pedro se tornou uma referência na luta contra falsas acusações. Sua história inspirou outros a se levantarem e a buscarem justiça. Ele começou a ser convidado para palestras em universidades e eventos sobre direitos humanos, onde compartilhava não apenas sua história, mas também a importância de ouvir, compreender e apoiar aqueles que se encontravam em situações semelhantes. Pedro sabia que as cicatrizes da experiência nunca desapareceriam completamente, mas ele também sabia que havia aprendido a se tornar mais forte e mais compassivo. Ele tinha uma nova missão, de não apenas limpar seu nome, mas garantir que outras pessoas não precisassem passar pelo mesmo tormento. E assim, ele continuou sua jornada, determinado a transformar sua dor em propósito, lutando pela verdade e pela justiça em um mundo que, muitas vezes, pode ser injusto. O que achou desse relato? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal.